Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um culto de adoração ao nosso Mestre Senhor. Saúdo vocês que estão conosco aqui no templo. Também saúdo você que está nos acompanhando ou nos acompanhará em algum momento através do YouTube. O tema da mensagem de hoje é Davi, um homem guiado por Deus. Davi, um homem guiado por Deus. E eu queria iniciar com uma simples pergunta. Na verdade, são duas. A primeira é: somos guiados por Deus? Como assim, Júnior? A gente é crente, é cristão, é gospel. Essa primeira pergunta ela é até fácil de ser respondida, porque é impossível alguém ser cristão e não ser guiado por Deus. Mas a segunda pergunta é: em qual intensidade e em qual frequência nós somos guiados por Deus? Porque faz toda a diferença. Eu posso ser guiado por Deus, para mim, pode ser exceção da minha vida, em alguns momentos, em alguns percalços, em alguns apertos, ou eu posso ter uma vida totalmente guiada por Deus. E eu, particularmente, eu gosto de... E o Senhor tem me levado a isso, a construir algumas meditações, alguns sermões voltados a homens e mulheres reais da Bíblia. Como eu e como você, a Bíblia nos garante que não existe categorias diferentes de seres humanos, todos são pecadores. Mas ainda assim, com todo esse contexto, tiveram homens e mulheres que chegaram a categorias de heróis. Homens e mulheres com as suas dificuldades, com os seus pecados, mas com o desenvolvimento de uma salvação tal que eles chegam a ser pautados como heróis. E já tem sermões sobre Raabe, Jó, Sansão, o mais recente é sobre Gideão, e eu tento adentrar nessas pessoas e tentar entender os conflitos, as angústias, os aprendizados, o crescimento. O que as pessoas modernas vão dizer do mastermind. E tem muita gente fazendo mastermind de comedor de feijão, muita coisa, e aqui você tem mastermind de apóstolo Paulo, mastermind de apóstolo Pedro, lição de resiliência com Jó, lição de sabedoria com Salomão, e hoje nós vamos nos debruçar como ser guiado por Deus na perspectiva de Davi. E ser guiado é ser orientado, ser dirigido, é aquele que obedece comando e responde a esses comandos. Míssel teleguiado, né? Porque, na verdade, ele recebe um comando e ali ele é guiado ao destino. E diferente do mundo, que as pessoas famosas de grande proeminência, tem assessor de imprensa, tem pessoa que fica tentando tornar a melhor imagem possível das pessoas, com notas, com relevância, com estudos de algoritmos para saber se está tendo hate ou não, a Bíblia não passa pano para ninguém. Não tem nenhum herói que a Bíblia quis suprimir as suas dificuldades, as suas complexidades, porque eles foram tão humanos quanto nós. E tem um caso interessante, né? Existe uma frase que diz: não conheçam os seus heróis. E alguns anos atrás eu tive acesso a uma literatura que me instigou muito, me agregou muito, ao ponto de eu comprar muitos desses livros e entregar para pessoas, indicar e tudo. Mas alguns anos depois eu tive a possibilidade de estar com o autor. E eu disse: meu Deus, como é que esse livro saiu desse cara? No conceito, uma pessoa de uma mente brilhante, mas com um trato com um ser humano que era instintivamente complexa. Mas a Bíblia ela não exime os percalços dos nossos heróis. E nós temos, né, ao longo da história, alguns métodos criados por homens materiais para guiar o mapa, a bússola, o GPS, o Waze, agora que já é
a evolução disso, o Google Maps, etc. Mas eu queria perguntar, quem já teve algum percalço, algum caso com problema de GPS? Imagine um cearense há 16 anos em São Paulo, conhecendo nada, e usando um GPS ruim. Os GPS não eram tão sofisticados. Eu comprava um, dava problema. Eles não, compra o da marca tal, que esse é bom. Eles usam até para navegação. Gastei uma bala. Resultado, né? Confissões, autocontrole. Eu quebrei esse GPS. Para ter que aprender e andar em São Paulo de tanta frustração, porque ele não funcionava bem. Mas isso é um caso interessante, mas que nos leva que, além de ser guiado, nós temos que ter reflexões por quem nós estamos sendo guiados. A culpa não era o GPS, a culpa era minha. Que não entendia as limitações dele, que às vezes os mapas não estavam ainda com download perfeito, que ele era melhor, talvez na Europa e nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não era, e eu botei a minha confiança no GPS e passei por alguns apuros. E como é que o mundo, entenda mundo não cristãos, eles respondem a ser ou não guiados por Deus? Eles tanto não são guiados por Deus, como nem querem. Como assim ser guiado por Deus? Não. Eu prefiro o guru, o horóscopo, a mandinga, a notícia, o político, eu prefiro qualquer coisa que me dê alguma direção. E pode ser até controverso. De manhã eu me inspiro no horóscopo e à noite eu tenho outra inspiração que é totalmente antagônica. Mas eu estou ali e no final eu dei um passo para frente, um passo para trás, rodei em círculo e não fui para canto nenhum. Mas para o cristão genuíno, Igreja de Cristo, que a gente gosta, e o pastor Caio sempre tem reforçado esse tema, que não tem nada a ver com instituição, com prédio, com placa e com CNPJ. Os cristãos genuínos, eles devem ser guiados por Deus. A Ana ratificou aqui o poder da palavra no dízimo e a própria palavra no Salmo 119, e a palavra ela é perfeita, porque o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, que fica quase no centro da Bíblia, que é uma coletânea de vários homens fazendo uma declaração de amor a essa palavra, e que descreve que ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E sobre ser guiado, meus amados irmãos, nós temos que ter alguma clareza nesse tocante. Primeiro existe o geral, que é para todos, atemporal, homem, mulher, adulto, velho, asiático, brasileiro, instruído, intelectual ou não. Existe um mapa geral, Bíblia. E como todo cristão, nós temos que se esmerar nela, para que ela seja exatamente essa luz, esse mapa, para chegarmos ao destino, que é a Jerusalém celestial. Se eu já superei essa compreensão do geral, agora tem o individual, o pessoal, o específico, que ainda assim tem questionamentos, angústias, questões que eu preciso ser orientado para o Senhor sobre um negócio, sobre um relacionamento, sobre onde morar. Não vai perguntar para o Senhor onde investir, não é sobre isso, mas questões relevantes da nossa vida. Se nós somos cristãos, servimos a um Senhor, entendemos que Ele é tão poderoso e tão amoroso como a palavra nos diz, nós precisamos que essas decisões sejam guiadas para o Senhor. Aí eu saio do geral e venham para o específico. E isso tem que ser feito através de oração, jejum, leitura da palavra, discernimento. Mas é um processo, não é um download. Ah, o Senhor me diz. E esse processo precisa ser construído. E, obviamente, que soma-se a esse processo, que também é bíblico, você se cercar de bons conselheiros, pessoas tementes ao Senhor, para orar junto, para de repente discernir, família, pai, mãe, pessoas com os cabelos brancos, que é uma grande lição que Salomão nos deixou, pessoas experimentadas em conhecimento da palavra, eles se somam à sua experiência pessoal e intransferível.
Não é chegar nele, transfere a responsabilidade e me dá a resposta. Não é sobre isso. Não é sobre isso. E eu ratifico, meus amados irmãos, que todas as decisões da nossa vida, as relevantes, elas precisam ser guiadas pelo Senhor. Mas é ser guiada na concepção do plano. É não é começar a decidir, começar fazendo e depois, Senhor, me ajuda, me guia. Ele disse, não, mas você já tomou a direção, você já não me envolveu num plano, você já está fazendo tudo e agora vem assim dizer, Senhor, me guia. Porque, na verdade, para mim te guiar agora, é dar meia volta e ir para um caminho totalmente diferente. E nós temos que ter essa clareza. E ratificando sobre o princípio da Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não precisamos consultar o Senhor para o óbvio. Ah, Senhor, eu quero discernir que eu tenho que amar. Não, é óbvio. Ah, eu quero discernir se eu tenho que ser misericordioso, se eu tenho que ser voluntarioso. Não. O que é óbvio não precisa ser perguntado, pois já está alicerçado na palavra. E é muito interessante, vou contar um outro caso sobre o ser guiado, né? Quando alguém chega para mim dizendo que ou vai querer encerrar uma atividade no ministério, ou muitas vezes dizendo que está querendo sair da igreja, tomou essa decisão, tal, a minha única pergunta é, você discerniu no Senhor? Sim. Amém, vamos orar. Então, já dou aqui a colher de chá. Se está com a decisão discernida no Senhor, a única coisa que eu vou fazer com você é orar. Porque Ele é tão Senhor de você como eu. Não é meu papel ficar te convencendo, ficar retrocedendo, não. Mas e com base nessa palavra eu penso, então vamos orar, meus irmãos. Meu irmão, aí eu falo, Senhor, eu creio que essa irmã é tão servo teu quanto eu. Creio que ele discerniu, que ele mergulhou, que ele teve essa direção tão clara, cristalina do Senhor. E eu abençoo em nome de Jesus. E às vezes tem dois retornos diferentes. Quando eu abro o olho, tem pessoa dizendo, eu acho que eu não discerni tanto no Senhor, não. E tem outras pessoas que têm um olhar convicto, que você vê que é um crente experimentado, que realmente foi um discernimento do Senhor, e que ali... Então a gente não pode estar brincando de dizer que trouxe o Senhor para o projeto, para a decisão, até porque não usarás o nome do seu Deus em vão, se aplica a isso também. De você querendo colocar o Senhor em coisas que você não compactuou com Ele. Ah, não, acordei de manhã, tive uma angústia, ouvi uns WhatsApp que não gostei, aí discerni no Senhor que quero. Discerniu mesmo? O Senhor te guiou mesmo? Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Crônicas 14. Antes de abrir, eu quero dar uma breve contextualizada. Aqui nós vamos nos debruçar de mais uma guerra, na verdade duas guerras, entre Israel e filisteus. É tanta guerra que dá dezenas de guerras. E ainda dizem, alguns estudiosos vão dizer que ainda tem descendente de filisteu naquela região da faixa de Gaza até hoje. Então a gente entende o porquê isso é tão complexo. Davi, o segundo rei de Israel, que foi erguido contra toda probabilidade, um Zé Ninguém que foi preterido pelo seu próprio pai, ele se torna relevante. Um rei de Israel é o nome humano fora a nome celestial de Deus, Espírito Santo ou Jesus, mais mencionado na Bíblia. É o nome de Davi. Davi, num parâmetro humano, antes de Jesus Cristo, ele é colocado como prumo para avaliar todo rei subsequente a ele. Era tão fiel como seu pai Davi, ou não seguiu os passos do seu pai Davi. É um homem de altíssimo nível espiritual e de grande legado. Contudo, esse mesmo homem, ele teve falhas, e a Bíblia não passou pano para Davi. Ele teve medo, ele adulterou, ele assassinou, ele fez alianças erradas, ele teve oscilações de fé, mas ele teve acertos tremendos que suprimiram todas essas falhas. É um homem que se arrependeu
genuinamente como ninguém, e você não via nenhum traço de remorso. É um homem que tinha um coração de adorador, que se conectava com o Pai de uma maneira única. Um homem extremamente valente e agressivo para defender as coisas do Senhor. Um homem humilde para ouvir. Um homem sábio para temer. E aqui nós vamos entrar, ajude comigo a completar essa frase. Davi, um homem segundo... Sim. E o que significa esse tal segundo o coração de Deus? Nós temos que ter cuidado, que muitas vezes a gente pode replicar algumas falas que são bíblicas, são verdadeiras, genuínas, mas se a gente não discernir, a gente pode estar replicando essa frase com um conceito diferente, esse versículo com um conceito diferente do que as Escrituras nos orientam. Porque tem muitos cristãos, e em geral a maioria, lê esse versículo, esse trecho, compreende, Davi, segundo um homem segundo o coração de Deus, ele tem um outro tipo de coração, que está tão diferente do meu, e eu não vou conseguir viver como ele. Ele tem um coração, assim, dentro da construção do ser humano, o Senhor ele fez um coração customizado só para Davi. Mas não existe relação de Davi com o coração do Pai, nesse sentido de replicar. O coração dele é tão humano como o nosso. Porque o Senhor, ele jamais mataria, ele jamais adulteraria, ele jamais trairia, não. Aqui, o que está em xeque é, Davi, o homem, foi escolhido segundo os critérios de Deus. Porque esse versículo ele surge quando Saul, que foi escolhido segundo os critérios dos homens, bateram na porta de Samuel e disse, esse negócio de teocracia, esse negócio de profeta não valida, eu tenho um critério para um rei. Eu quero ser um rei igual como os outros. E ali o Senhor, é critério humano, eu vou te dar o melhor do humano. Mais alto, mais vistoso, mais aparente, com toda essa perspectiva. Segundo o teu critério humano, eu vou te dar o melhor. Saul. Mas segundo o meu critério de Deus, quando Saul fez o que fez, que alinhou com o Senhor, ele escolheu Davi. 1 Samuel 13,14 vai dizer, mas agora, isso Samuel falando para Saul, o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu, critério de escolha, um homem segundo o seu coração. E designou o líder do seu povo. Portanto, tu não observaste que o Yahvé já te havia determinado. E o que é esse critério de escolha ao Senhor? É o que nós estamos lá em Atos 13, 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo conforme a minha vontade. Então, o que está aqui, eu tinha um homem segundo o coração, que foi escolhido sobre critérios humanos, que fazia tudo em desacordo da minha vontade. Mas, esse homem que é escolhido segundo o meu critério, eu estarei junto com ele, para que ele seja um homem que obedeça, que caminhe junto comigo. Então, ser guiado não é para ser romantizado. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele não era um ser alado, ele não tinha asas de anjo, ele não era uma categoria espetacular de coração. Mas ele era um homem que foi guiado em obediência ao Senhor, em contraposição a Saul. E aqui o contexto, meus amados irmãos, tem alguns irmãos aqui que eu estou passando, cruzando os olhares. Rapaz, você mexeu um negócio aqui, um vespeiro nas minhas convicções sobre Davi. Vai na Bíblia, se quiser tomar um café, a gente debruça sobre isso. A gente não pode repercutir frase que muitas vezes nos dá um viés completamente diferente disso. Porque se você colocar o coração de Davi numa categoria diferente, eu nunca vou chegar como Davi, porque ele tem um coração diferente, ele é um ser alado, ele é um ser angelical, e não é. E aqui, para somar o contexto, antes de lermos o trecho, o contexto é, Davi estava no auge. Davi estava no hype, ele estava bombando. O contexto dessas batalhas é, Saul já havia morrido, ele retorna para Judá, Hebrom especificamente como rei,
Depois, ele assume todo Israel, toma Jerusalém e está ali governando um povo de uma forma única depois de muito tempo. Então, Davi ele estava ali no ápice da sua carreira e é nesse contexto que acontecem essas batalhas. Vamos, 1 Crônicas 14, a partir do verso 8. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de um enchente causam destruição, pelas mãos de Deus destruí os meus inimigos. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Então Davi consultou Deus de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e os ataques em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Glória a Deus, aleluia. Esse mesmo trecho, com quase nenhuma alteração, também foi relatado no livro, segundo livro do profeta Samuel. E sobre essas duas batalhas, sobre esse momento específico da vida de Davi, eu extraí aqui 10 lições sobre como ser guiado por Deus. A primeira delas, meus amados irmãos, é humildade para ser guiado. 1 Crônicas 14:10, parte A. Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? E a gente tem que ter cuidado que, às vezes, a gente passa por trechos como esse, como se fosse algo muito simplório. Davi estava no hype. Davi tinha anos de experimentação militar. Davi tinha dinheiro, fama, status e poder. E antes de ir para uma batalha, ele fala: devo atacar os filisteus? E quando a gente se aprofunda mais, em algumas versões vai dizer consultou, outras vai dizer perguntou. Mas não é uma consulta entre iguais. O cerne dessa palavra no hebraico é como um mendigo que está humilhado pedindo algo. Então o grande rei, a figura mais proeminente de Israel, aquela época, com todo o seu poder, fama, glória, status e dinheiro, aquele que andava e as pessoas falavam: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Aquele homem, antes de ir para uma batalha, ele se humilha como um mendigo e diz: Senhor, devo atacar os filisteus? Você ser guiado na adversidade, esse texto não foi guiado quando Davi estava sendo perseguido, não foi guiado quando ele estava na caverna de Adulão, não foi guiado na adversidade, porque ser guiado e se humilhar na adversidade não é tão difícil. Senhor, eu te entrego tudo. Senhor, me socorre, me guia. Mas quando você está no auge do seu recurso, da sua carreira, da sua relevância, e ainda você continuar dizendo: Senhor, devo. E isso não é inédito a Davi. A biografia de Davi fala desse relacionamento. Em um outro episódio, antes de tirar Keila das mãos dos filisteus, ele chega para o Senhor como um homem consultando o outro, mas naquela posição de alguém
que é um mendigo: Senhor, devo te salvar Keila? Sim. O senhor vai me ajudar? Vou. Mas Saul vai me pegar lá? Vai. O povo de Keila vai me entregar para Saul? Vai. Então toda a estratégia militar de Davi foi: eu preciso lá salvar e dar o vazare rápido, porque o Saul vai me pegar. Quando Saul morre, para retornar, ele fala: Senhor, devo voltar para Judá? Sim. Qual a cidade? Hebrom. Qual o nível de humildade? Não é uma orelha seca como nós não. Rei, o grande Davi, que era guiado nesse sentido. Ponto 2, humildade para reconhecer o poder de Deus. A parte B do verso 10. Segue o diálogo. Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu entregarei nas minhas mãos. Naquela mesma situação humilhada, ele falou: Senhor, eu sei que quando o urso me atacou, não foi eu, foi o Senhor. Eu sei quando o leão me atacou, não foi eu, foi o Senhor. Eu sei quando eu saí aplaudido pelo que eu fiz com Golias, não foi eu, foi o Senhor. Eu sei que em todas as minhas campanhas militares que eu voltei sendo aplaudido, não fui eu, foi o Senhor. E eu continuo perguntando: o Senhor me entregará nas mãos? Aí o Senhor disse: sim, vai, eu entregarei nas tuas mãos. E nós, além de termos que ter humildade para ser guiado, nós temos que ter humildade para reconhecer o real poder de Deus. Ponto 3, humildade para dar glória a Deus. 14:11. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas mãos de Deus destruiu os meus inimigos. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Ele faz toda a humildade, alinha com o Senhor, vai para a batalha e tem o êxito militar. Quando termina, ele devolve toda a glória de Deus. Assim como uma enchente, eu vi mais uma grande destruição que foi causada pelo Senhor. Pelas minhas mãos isso aconteceu. Mas na verdade era para ter ocorrido pela mão de Saul. Mas Saul falhou na missão. Então eu tenho total humildade e me coloco exatamente no meu lugar de apenas um instrumento e ferramenta. Eu não usurpo a glória de Deus. E tem um salmo muito lindo, e eu fico imaginando, no contexto desse salmo, um Davi tenta se transportar para essa cena. Ele, depois de sair de uma batalha militar, ferido, sujo, tirando os seus instrumentos de guerra, ele escreve algo como o Salmo 144, 1 e 2. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. Alto retiro meu e libertador és tu. Escudo meu em quem confio e que me sujeita o meu povo. Que coração rendido em dar glória a Deus, no sentido: Senhor, eu saí aqui de mais uma batalha, estou todo ferido, estou tirando aqui os artefatos, e quando eu olho para essas mãos, para esses dedos, foi o Senhor que capacitou. Foi o Senhor que capacitou. E se tem um tema, meus amados irmãos, que vocês vão ver eu batendo e rebatendo muitas vezes, porque é um tema muito sutil, temos que ter cuidado para não usurpar a glória de Deus. Quando está ruim, está na bancarrota, tu não dá: Senhor, a glória é tua, me ajuda, me capacita, me instrui. Aí o Senhor faz isso, aí depois, oh rapaz, aí começa a chegar o elogio: como eu sou bom, como eu sou o cara, como eu sou a mina. E isso é muito sutil. E eu ratifico isso, que isso é tão sutil, meus amados irmãos, que um homem da grandeza de Billy Graham, que alcançou o que ele alcançou em notoriedade, em relevância, com as grandes cruzadas mundiais, ele tinha um núcleo próximo,
que conhecia quando eles eram Zé Ninguém, numa cidade pequena dos Estados Unidos, e quando ele saía dos grandes estágios, aqueles homens que eram intercessores com ele, caminhavam com ele, lembra de onde tu veio, não é nada sobre você, eu te conheço, conheço teu pai, conheço a tua mãe, é graça do Senhor, não desista, porque se você se perder no caminho, você vai ser apenas mais um como os outros. E o Billy Graham mantinha aqueles homens para dar um choque de realidade. Que imagina você sair no estado com centenas de milhares de pessoas te aplaudindo, te chamando de ungido, abençoado, que mudou a vida, recorte de telegramas, mensagens. E ali, aqueles homens, eu sei que tu não é nada sobre isso, eu te conheci quando tu era um Zé Ninguém. E se tu cair na tentação de usurpar a glória de Deus, acabou tudo. Recentemente, eu levei um soco no estômago relacionado a isso, que quando o Senhor dá aquele soco no estômago, Ele dá aquele soco e você fica assim, sem respirar. No meu caso, assim, Senhor, não é bem assim. É bem assim, assim. Em um projeto específico, me humilhei para o Senhor, orei muito e tal, e o Senhor estava prosperando, ocorrendo as coisas de uma maneira interessante, aí o elogio vem, o reconhecimento vem, uma coisa vem, outra e tal, e ainda assim orando tudo, aí no momento de oração, Senhor, só para te dar um choque de realidade, não é nada sobre você, viu? Tá bom, Senhor, mas não estou. Conheço teu coração, miserável. Não é nada sobre você, não. Aquele elogiozinho ali deu um sorriso na sua boca. Não deixe isso entrar no teu coração. Não deixa isso entrar no seu coração. Ponto 4. Sabedoria para não consultar o óbvio. Verso 12. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Quando acabou a guerra, era comum, naquele tempo antigo, os diversos povos antigos, eles levavam as crenças, os ídolos, as estátuas para a guerra. E a vitória foi tão rápida, intensa, que os filisteus que restaram fugiram e deixaram ali todas as suas estátuas e ídolos ali. Davi, ao ver aquilo, ele não foi orar para o Senhor, para entender o que deveria fazer sobre aquilo. Queima tudo. Até porque o Senhor deixou muito claro nos 10 mandamentos para não adorar outros deuses e nem fazer ídolos. Então eu não preciso discernir sobre isso. Queima e pronto. E essa atitude de Davi, ela pode passar de percebida, mas é uma atitude totalmente antagônica à época. Porque o normal era quem vencia, ele pegava os ídolos que eram deixados e voltava como troféu de guerra, para dizer, eu derrotei esses deuses. E Davi, não, a gente é uma sociedade teocrática. Existe um único Deus e Senhor. Eu não quero... Isso aqui para mim não é nada. E o texto segue, quando a Arca da Aliança ela é colocada do lado de um outro estátua filisteu, a estátua cai e no outro dia ela amanhece sem cabeça. Então nós temos que ter cuidado que para o óbvio nós não precisamos consultar. Temos que agir. Se está alinhado com a palavra, se está no plano geral... o Senhor me tocou aqui, o Espírito Santo tocou no meu coração, passou uma pessoa ali passando dificuldade. Não, eu vou discernir um Senhor, e daqui a uma semana eu vou ver se ele está lá naquele lugar que eu sempre passo, e ali, se ele tiver, é de Deus para me dar a oferta. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Se é óbvio, e o Espírito Santo, que é o nosso bom conselheiro, está conosco, está alinhado à palavra, o que o Senhor nos espera é ação. Deu uma tretada ali com a minha esposa, eu vou discernir no Senhor se eu, daqui a 15 dias, vou falar com ela. Não. O Senhor nos manda amanhã amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tem alguém mais próximo que a nossa esposa? Ele fala para a gente não dormir sem estar resolvidas as nossas pendências do campo espiritual, né? Para que o sol não se ponha. Mas não, Senhor, mas no meu caso específico... Abre um adendo, que sobre o meu relacionamento eu quero protocolar uma forma de interpretar sobre isso, porque eu sou muito espiritual, e eu quero ficar aqui uns 15 dias jejuando, interpretando. Não, vai lá e pede perdão. Passa óleo de peroba na cara e se alinha. Ponto. O que está alinhado com o Senhor não precisa de grande complexidade. Aí o que aconteceu? Com essa primeira vitória militar, Filisteu é igual o Grêmio,
eles voltam. Esse filisteu, quem assistiu os Gremlins, sabe que Gremlin se multiplica. Você joga água no Gremlin, piada que os jovens aqui nem entenderam, mas é década de 80. Gremlins era um animalzinho, quando você colocava água, ele se multiplicava cada vez mais. E filisteu na Bíblia é igual ao Gremlin. Você derrota, vira as costas, tem mais filisteu para lutar. E nesse mesmo vale, os filisteus já estavam lá, acampados para uma nova batalha. E aqui vem o verso 14. Ponto 5. Humildade para continuar sendo guiado. Ser guiado por Deus é uma bênção, mas o grande desafio, como qualquer coisa na vida cristã, é a constância. Só que essa situação ela era até mais óbvia do que a primeira. Porque recentemente eu tinha uma vitória militar naquele mesmo vale que eu conhecia, contra aqueles mesmos inimigos. Então eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Não existe Ctrl+C, Ctrl+V. Olha o que está escrito no verso 14. Então Davi consultou novamente, o Deus de novo, humilhado, como mendigo. Senhor, eu sei que deu tudo certo da outra vez, mas devo atacar novamente? Porque se o Senhor, contra toda a probabilidade, mandar retirar as tropas, eu retiro. E o grande desafio é a constância. Num discipulado, essa semana, trocando ideia com um irmão querido, ele mais jovem, ele perguntou, pastor, qual é a maior dificuldade de ser pastor, né? Aí talvez ele estava esperando de mim lamúrias. Eu disse, cara, zero lamúria, isso é privilégio. Isso é bênção de Deus. Ah, é doído se caminhar sem Jesus, meu amigo. Ah, é complicado, tem tanta coisa mais complicada na vida. Porque tem pessoa que, se você vê algum homem ou mulher de Deus arrastando corrente, tenha cuidado quanto ao chamado dessa pessoa. Ah, Deus é pesado, ah, Deus tem pena de mim, ah, Deus não estou suportando, ah, Deus. Aí ele respondendo a pergunta que eu falei, constância. A maior dificuldade de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de uma criança que conhece o Evangelho, é constância. É o mesmo Samuel que viveu ao lado de Eli, velho, juntar toda a assembleia e dizer, eu defraudei alguém? Eu roubei alguém? Vocês têm algo contra mim? Então, meus amados irmãos, a grande dificuldade é a constância. E você vê essa constância em Davi. Um coração permanentemente humilde para ser guiado por Deus. Ponto 6. Deus guia de diferentes formas. Não existe Ctrl+C, Ctrl+V gospel. Aí o Senhor fala, não ataque pela frente. Dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Só que o primeiro plano já era um plano de total humilhação. Grande rei Davi, poderoso. E agora ele chega já tendo toda uma estratégia militar que funcionou. E o Senhor fala, nananina não. Vai por trás. Toda a lógica militar é você atacar pela frente. Você vai por trás. E fica ali esperando em frente às amoreiras. Então nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos, que talvez na automatização do dia a dia, a gente pode estar querendo dar a mesma resposta para perguntas e situações diferentes. O relacionamento tem que ser constante a um ponto de discernir novamente. É isso, Senhor? É dessa forma? Ah, não, Senhor, mas lá em 1997, numa situação específica, numa pessoa específica, eu fiz dessa forma. Não necessariamente vai ser a forma que o Senhor vai querer fazer e guiar. Ponto 7. Verso 15. Deus vai à frente. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal que Deus saiu à sua frente para ferir o exército dos filisteus. E essa é a complexidade do Senhor. Para Josué ele diz, pega todo o teu exército experimentado,
Você, como general militar, você vai ter que se humilhar e dizer, gente, plano de guerra para Jericó. Vamos dar 7 voltas e ficar louvando e adorando, e depois a gente dá uns gritos. Para Gideão ele pegou, plano de guerra para Gideão. A gente vai pegar umas vasilhas, umas tochas, e quando a gente estiver em volta do exército, Deus vai fazer o sobrenatural. Plano de guerra para Davi. Davi, agora tu vai ter que se humilhar mais, cara. Tu vai ter que juntar ali os teus generais, o pessoal de guerra e dizer, cara, o plano, sabe qual é o plano? Deus mandou ir por trás, olhar ali uma série de árvores e ficar esperando que em algum momento eu vou ouvir passos por cima dessas árvores e quando eu ouvir esses passos, eu vou atacar. Aí eu fico imaginando Davi, para convencer todo um exército para seguir esse plano. Quanto testemunho de dizer, cara, eu já vi esse cara ser guiado em tanta coisa doida, é só mais uma. Vamos. Aí o exército fica lá esperando. Aí Davi, ó, não é só esperar não, meu amigo, vocês são barulhentos, fica aí, vamos sentar. Em silêncio. Aí você fica vendo homens experimentados de guerras, talvez alguns surrados, alguns mutilados da antiga batalha, com espada, com escudo, e a estratégia é, eu preciso ouvir e discernir se os passos do Senhor vão passar por cima. Porque quando Ele vai na frente, meus amados irmãos, quando Ele vai na frente, a vitória é maiúscula. Mas todo mundo quer um milagre, todo mundo quer uma bênção, todo mundo quer uma vitória maiúscula, todo mundo quer um testemunho, mas muitas vezes eu quero o resultado e não quero pagar um preço, tipo Davi, de ser um homem guiado por Deus num nível extremo e agressivo. Ponto 8. Ordem específica, obediência específica. Verso 16. E Davi fez como, grave essa palavra, como, conformidade. Deus lhe tinha ordenado e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. O Senhor ele age de duas maneiras. Tem missões, orientações, direções que o Senhor nos dá, que é mais um destino, algo mais amplo. E ali ele te dá alguma massa para você fazer dentro daquela grande visão. Mas tem algumas que são específicas, detalhadas, passo a passo, procedimentado, com fases a serem executadas. Isso é tão relevante e tão sutil, porque se a direção é específica, a execução tem que ser tão específica, protocolar, nesse nível de dependência aos detalhes mínimos. Mas, Júnior, por que você vai dizer sobre isso? Olha o que o Senhor falou sobre Noé. Gênesis 6, 22. Noé fez tudo em conformidade. Ele recebeu um plano extremamente complexo, que precisou ser executado por 40 anos, com nenhum, e assim ele fala, e foi feito em conformidade. Bezalel, quando recebeu as orientações para fazer o tabernáculo, era o tipo do tecido, a costura, o detalhe, a pérola, a madeira, tudo, e teve que ser executado em conformidade. Isso é tão sutil que muitas vezes a gente recebe a direção do Senhor, que é bíblica, que é detalhada, mas a gente não executa conforme ao plano, porque na verdade o plano foi específico. E depois, Senhor, o Senhor disse que ia à minha frente e tudo, sim, mas esse aqui foi uma missão específica, filho. Eu te dei todo o como fazer. E é tanto que, pela cosmovisão bíblica, por diversas vezes você vai ver essa mesma palavra hebraica dizendo, e obedeceram o Senhor como havia ordenado, e fizeram como o Senhor havia estabelecido. E eu vou trazer um exemplo recente e até bobo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Por vezes, já teve situação em que o Senhor falou, diretor, resolve isso aqui com essa pessoa. Ele não me disse o como. Se era por e-mail, por WhatsApp, por ligação, se tinha que ser naquela semana ou depois, você discerne e você executa. E, em geral, se é do Senhor, vai chegar aquele propósito. Mas alguns dias atrás, sobre uma questão que o Senhor estava tratando no meu coração, o Senhor disse, faz isso. Eu disse, amém, Senhor.
Não, mas aí eu já, pragmático, disse, senhor, eu vou fazer desse jeito, tal, papo. Disse, não, volta, não é desse jeito. O plano é esse, mas você vai ter que ligar para aquela pessoa. Você vai ter que ligar para aquela pessoa. Eu disse, Senhor, mas está tão óbvio. Por que eu vou ter que ligar? Aí eu segui. Aí deu uns 2 dias, eu disse, rapaz, eu estou com um negócio que Deus disse que era para me alinhar com aquela pessoa. Aí eu peguei o WhatsApp para gravar o áudio. Vou deixar aqui o áudio, quando essa pessoa ver. Aí disse, orelha seca, eu mandei você gravar o áudio ou eu mandei você ligar? Aí disse, eu estava finalizando o áudio, delete. Tá bom, Senhor, é para ligar. Fulano tal e tal. E fluiu tudo muito bem. É um exemplo tão simples e simplório, mas se for uma instrução específica, meus amados irmãos, temos que executar de maneira específica. Porque Davi, ele executou exatamente o que o Senhor mandou fazer. Ponto 9. Obediência extrema, resultados extremos. E Davi fez como Deus lhe havia ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. A primeira vitória foi impactante, sim, mas a segunda vitória, o plano era mais complexo, exigia mais fé, exigia mais discernimento, mais instrução na execução, e o texto segue que não se tornou uma batalha apenas naquele vale. Ele foi derrotando as tropas filisteias até mais cidades, e reconquistou cidades que haviam sido perdidas por Saul. Então, se eu sou obediente ao extremo, os resultados também são extremos. Então, essa obediência de Davi abriu campo para algumas coisas que não ocorriam. Há tempos, ele recuperou cidades, e depois disso foi aberto o caminho para que os filisteus temessem o povo de Israel a tal ponto para devolver a arca. E a arca voltar para o local perfeito, que era Jerusalém. Então, nós temos que entender que ordem específica, obediência específica, obediência extrema, resultados extremos. Ponto 10 e último. Deus honra os obedientes. Verso 17. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Davi já era famoso, já era relevante, já era conhecida na circunvizinhança, mas diz que essa batalha foi tão imponente que a fama de Davi se alastrou como nunca. E ele passou a ser temido, Israel voltou a ser respeitada, um campo se abriu para que o seu filho Salomão lá na frente pudesse exercer um governo de paz. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, é difícil ser guiado por Deus, muito difícil. Mas aqueles que obedecem agressivamente, eles são honrados dessa forma. Queria chamar o Moisés, recapitulando, pode baixar as luzes, por favor, Fê. O que nós vimos aqui nessa manhã. Humildade para ser guiado. Davi estava no auge da sua glória. E ainda assim ele perguntava, devo? Como um coração de um mendigo requerendo algo. Humildade para reconhecer o poder de Deus. O Senhor me entregará nas mãos? Porque o poder é teu, Senhor, não é meu. Humildade para dar glória a Deus. Como um enchente, foi o Senhor que derrotou os meus inimigos. Sabedoria para não consultar o óbvio. Estar alinhado com a tua palavra, Senhor. Queima todos esses ídolos, não vou nem perder tempo com essa decisão. Continuar tendo humildade para ser guiado. O desafio de ser guiado na segunda batalha era muito maior do que da primeira. Deus guia de diferentes formas. Não existe Ctrl+C, Ctrl+V espiritual. Nós temos que caminhar e discernindo no Senhor a cada momento, a cada passo. Deus vai à frente. E quando o Senhor se dispõe a ir à frente, meus amados irmãos, não existe como ter empate. É vitória certa.
porque a palavra nos garante que ele nunca perdeu uma batalha das que ele foi à frente. Ordem específica, obediência específica. Ordem específica, obediência específica. O segundo plano ele era mais detalhado, exigia muito mais da fé de Davi e ele passou aprovado. Obediência extrema, resultados extremos. A agressividade de Davi a obedecer, esse segundo plano em específico, levou ele a reconquistar cidades que haviam sido perdidas por Saul. E Deus honra os obedientes. O nome de Davi chegou a um outro patamar após esse ciclo de permanecer mais uma vez sendo guiado, direcionado pelo Senhor. Pode passar mais um, por favor? E essa é a visão da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Nós queremos caminhar para que você amadureça, para você cresça como cristão, para que o seu relacionamento com o Senhor seja algo que os grandes homens de Deus viveram. Essa proximidade, esse conhecimento, nós queremos formar discípulos de Cristo, que o amam, que o servem, que são guiados de uma forma extrema por esse Deus. E as nossas ferramentas, os nossos pilares são acolhimento, palavra de Deus, células e serviço. E eu posso me perguntar, o que é que essa guerra de Davi, essa lição tem a ver com a minha vida, com os meus problemas que estão me angustiando, ou com a minha segunda-feira que já está batendo a porta amanhã? O problema lá é que Davi era uma exceção à regra. Ele era um homem completamente guiado por Deus. E hoje, ser completamente guiado por Deus é uma exceção, é uma regra. O mundo quer ser guiado por qualquer coisa. Qualquer coisa, as pessoas estão se abraçando como verdades absolutas e devotando fé, sendo guiadas por isso. Mas a graça que alcançou Davi, que viu aquele homem, aquele jovem frágil, incapaz, e disse: eu vou selecionar sobre os meus critérios, sobre o meu coração. Saul foi selecionado por um critério que não era meu, foi um critério humano. Eu respondi à iniquidade do povo. Mas eu tanto vou selecioná-lo como vou capacitá-lo. Eu vou capacitar esse jovem de uma forma extrema. Mas ao ser alcançado pela graça, é necessário uma postura árdua. Davi, ele teve humildade, coragem. Foi um homem agressivo em obedecer a Deus. Então, para sermos guiados por Deus, temos que ser agressivos. E o objetivo dessa mensagem, meus amados irmãos, não é colocar Davi como um expoente inalcançável. O que ele viveu está disponível para nós. Ou misericórdia, quando eu trago alguns exemplos da minha vida, de coisas que pela graça do Senhor me orienta, é para inspirar a sua fé e não me colocar em local nenhum. Mas lembre-se que você só vai ouvir o que você reconhece. Você só vai ouvir o que você se relaciona. Hoje, se eu ouvir um áudio da minha esposa de 2 segundos, eu já sei que é a voz dela, porque eu me relaciono com ela há anos. Na primeira semana eu não tinha essa capacidade de reconhecimento. Mas quanto mais você reconhece, quanto mais você se relaciona, quanto mais você vive com Deus, vai ficando cada vez mais fácil reconhecê-lo. Mas o Senhor, eu quero ser guiado, eu quero ser orientado por Ti, mas eu não tenho tempo para me relacionar contigo, Deus. Aí Deus, tá bom, você vai ouvir o que você reconhece. Então assim, você precisa se habituar. Lembre-se do grande Samuel, que ainda quando menino, ele ouviu o Senhor uma vez, não discerniu, ouviu o Senhor outra vez, não discerniu, ouviu o Senhor a terceira vez, não discerniu, e a quarta vez ele precisou de um outro para discernir, lhe ajudar no discernimento. Mas esse homem, ele vai crescendo a um grande homem, que reconhecia Deus nos mínimos detalhes, e se tornou a boca de Deus para aquela geração. E a pergunta lá do início retorna: somos guiados por Deus? Com qual intensidade? Com qual frequência nós somos guiados por Deus?
mas a gente consegue fazer claramente um paralelo entre Davi e Jesus Cristo. Davi, ele foi um homem selecionado segundo o coração de Deus. Jesus era o próprio Deus. Davi obedeceu agressivamente, mas com percalços. Jesus, ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Davi, em alguns momentos, se humilhou. Jesus, ele foi a própria humilhação encarnada. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. E certa vez, fariseus questionando sobre a legitimidade de Jesus, Jesus falou: como eu posso ser filho de Davi, se esse Davi, ele mesmo me adorava? Esse negócio de filho de Davi, eu deixo para leigo me falar. Se é um leigo que está me chamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu tenho misericórdia desse e falo. Mas você, fariseu, que ensina, você está ensinando errado. Porque antes de Abraão, eu sou. Antes de Moisés, eu sou. Antes de Davi, eu sou. E nós temos alguns caminhos. Queria chamar o Manan Yoshi para se posicionar, a gente vai orar no final e louvar. Temos alguns caminhos de sermos guiados por Deus. Ezequiel 47 nos dá esse caminho. Eu posso ser guiado com a água nos tornozelos. Vai bater uma marolinha ali, eu vou apenas dobrar os meus joelhos. Não, mas eu posso ser guiado com águas nos joelhos. Vai vir ali um movimento ali, eu posso ser desequilibrado. Não, eu posso ser guiado com água acima da cintura. Então, se a água se movimentar, ela já tem uma grande capacidade de me mover. Mas eu posso ser guiado como está em 47:5. E mediu mais 1000 e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O cristão com a água no tornozelo é cristão. O cristão com a água no joelho também é cristão. Mas existem cristãos que ainda hoje estão vivendo Ezequiel 47, se permitindo ser guiado agressivamente pelo Senhor. Isaías 55:8 vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse texto aqui não é para ampliar os nossos sonhos e pensamento, aqui é o Senhor dizendo: os meus pensamentos são de outra categoria, completamente diferente. Você pensa numa perspectiva terrena, eu penso numa perspectiva celestial. Você pensa numa questão de semanas, meses ou planejamentos anuais, o meu planejamento para a tua vida é eterno. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. E eu tenho um convite para você nessa manhã. O primeiro, talvez você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nunca confessou-o como seu mestre, Senhor, seu guia, sua bússola. E se você quer fazer isso nessa manhã, erga a sua mão, eu quero orar por você. Se você quer fazer isso através da mídia digital, deixe o seu nome e sua cidade no YouTube. Faça essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me reconheço como pecador, alguém que vivia pelos meus próprios caminhos, pelas minhas próprias decisões. Quero sim, Senhor, ser guiado por Ti, orientado por Ti, mas eu te peço perdão pelos caminhos errados. Reconheço que Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que foi a maior prova de obediência e amor. Escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro, em nome de Jesus. Mas eu tenho um convite para você que é cristão, crente, com essa mensagem talvez chegou à reflexão que você tem sido guiado eventualmente, tem sido guiado esporadicamente, tem sido guiado com a intensidade baixa, ou tem sido guiado apenas quando dá ruim, e você volta para
para dizer, Senhor, me ajuda, e o Senhor, por misericórdia, Ele vai lá e reorganiza. Mas aqui o convite é, Senhor, assim como Davi, eu quero ser guiado nessa intensidade. Eu quero ser guiado com essa agressividade. Eu quero, Senhor Deus amado, mergulhar em águas mais profundas de obediência. Se tem alguém, peço que você fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Zarakarabaradai. 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 Os meus planos, Zararabaradai, não são os teus planos, Harakarabaladai. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. A minha capacidade é perfeita, Zararabaradai. A minha compreensão é ilimitada, Zerekerebeladeu. O meu amor é inigualável e insuperável, Harakarabaladai. A minha mão não está encolhida, Harakarabaladai. Eu nunca, Zarakarabaladai, deixei Herekerebeledei de ter o controle de todas as coisas, Harakarabaladai. Não é sobre a sua vida, eu tenho o controle de todas as coisas do universo, Harakarabaladai. Quero te guiar, Harakarabaladai, te conduzir, Harakarabaladai, te orientar, Harakarabaladai, ser a sua bússola, Harakarabaladai, ser o seu mapa, Harakarabaladai. Mas precisa destravar os ouvidos, Harakarabaladai, os olhos, Harakarabaladai. Eu preciso de espaço na tua agenda, Zerekerebeledei. Não vem com 2 minutos, Harakarabaladai. Não vem com migalhas, Harakarabaladai. Eu preciso de tudo, Zerekerebeledei. Do teu coração curvado, Harakarabaladai. Estou procurando, Harakarabaladai, corações, Harakarabaladai, que me obedecem, Harakarabaladai, que estão dispostos, a pagar o preço. Eu tenho honra, Harakarabaladai. Eu tenho glória para muitos, Harakarabaladai, mas tenho visto tão poucos corações, Harakarabaladai. São tão poucos, Harakarabaladai. De toda a terra estão tão poucos corações dispostos a fazer tudo por mim, Harakarabaladai. Eu não preciso de migalhas, Harakarabaladai. Anjos me adoram, Harakarabaladai, de eternidade em eternidade. É sobre coração, Harakarabaladai. É sobre motivação, Harakarabaladai. Continue adorando. Louve ao Senhor, mantenha esse espírito de adoração. Visite o Senhor. Rasgue o seu coração. Santo, 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 exaltado é o Senhor. Dignos da nossa adoração, da nossa devoção, da nossa humilhação. Obrigado, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, meu amado irmão. Dá toda a honra, toda a glória a Ele. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. A Tua palavra continua sendo viva, eficaz, para nos exortar, para nos confrontar, para nos desenvolver. Obrigado por tamanho amor e misericórdia, Pai. E o Evangelho, ele é prático. Minha sugestão para você para essa semana: faça um processo de discernir isso no Senhor. Qual grande decisão, projeto, angústia da sua alma que você quer caminhar sendo guiado pelo Senhor. Construa esse processo. Escreva: Senhor, é sobre isso, a minha alma está nesse sentido, mas eu estou nisso há muito tempo e eu quero ser guiado por Ti. E abre espaço para o Senhor, que Ele vai responder. Erga a sua mão. Aí vai responder conforme o padrão dele, a forma dele, o plano dele, geral, específico, complexo, mas Ele vai responder. Que o amor de Deus, o eu sou, que a graça de Jesus Cristo, a maior prova de obediência e de amor, aquele que foi guiado até a cruz por nós, e que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, o bom conselheiro que nos guia nessa jornada, esteja com você e com a sua casa. Vão na paz. Excelente domingo. Deus abençoe.